7h04. Hoje, quinta-feira, 17 de junho de 2021. Bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Bolsonaro anuncia mobilização para o início de trabalhos no lote Charlie, o lote C da BR-319. 936 mil doses da vacina da Pfizer chegam ao Brasil. A previsão é que o país receba mais de 2 milhões de doses até sexta-feira. Caixa começa a pagar hoje terceira parcela do auxílio emergencial para beneficiários do Bolsa Família. Senado deve votar nesta quinta-feira a medida provisória que permite privatização da Eletrobras. E ainda a Justiça Estadual inicia audiência de instrução do processo sobre a morte da jovem Heloísa Medeiros, morta em dezembro do ano passado. Aliados de Braga, deputados delegado Péricles e Fausto Júnior são convocados para a CPI da pandemia. A gente vai discutir um pouco sobre essa convocação hoje na coluna O Poder. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o Jornal da Cidade de hoje, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade. As últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. Agora vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. A gente começa com o Estado de São Paulo, o Estadão, que traz na seguinte manchete principal: Câmara afrouxa a lei que pune políticos por irregularidades. Votação uniu deputados governistas e de oposição, que formaram ampla maioria. A Câmara aprovou por ampla maioria a proposta que afrouxa a lei de improbidade administrativa. Bolsonaro quer reajuste para servidores em 2022. O presidente Jair Bolsonaro encomendou ao ministro Paulo Guedes reajuste no salário dos servidores públicos no ano de 2022, informou Adriana Fernandes. Bolsonaro não quer entrar em ano eleitoral sem dar aumento ao funcionalismo. Inflação faz Banco Central elevar juros pela terceira vez seguida. Com a inflação em alta, o Comitê de Política Monetária, o Copom, elevou a taxa Selic pela terceira vez consecutiva. Média diária de mortes volta a passar de 2.000. A média diária de mortes provocadas pela Covid no Brasil voltou a ficar acima de 2.000 após 37 dias. CPI quebra sigilo de empresários. A CPI da Covid aprovou a quebra de sigilo do Carlos Wizard, apontado como integrante do tal gabinete paralelo de assessoria de Jair Bolsonaro. Biden e Putin tão perto e tão distante. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e da Rússia, Vladimir Putin, se reuniram em Genebra. Essas foram as manchetes do Estado de São Paulo de hoje. Muito bem, e você pode curtir, compartilhar, coloca aí o nome de onde você nos acompanha. Daqui a pouco a gente vai interagir com você, internauta, e a gente continua aqui com as manchetes dos principais jornais do país. Agora vamos conferir os destaques do jornal Folha de São Paulo. Senado amplia privilégios e custos em MP da Eletrobras. Emendas de governistas elevam conta a consumidor. O texto vai a voto hoje. E ainda Lula estuda aí a protesto e aliados pesam consequências. O ex-presidente pondera a possibilidade de ir à manifestação contra Jair Bolsonaro, marcada para sábado em São Paulo. Ele tem endossado o movimento. Nos bastidores, há temor de que a participação sirva a narrativa de que os atos seriam em apoio ao petista. Eventual aglomeração ainda respingaria no discurso de Lula de tentar se
contrapor ao negacionismo de Bolsonaro. E também, aqui ainda entre os destaques na capa do jornal Folha de São Paulo, Câmara aprova mudança em lei da improbidade. A Câmara aprovou o projeto que muda a lei de improbidade administrativa e passa a exigir que se compromove intenção de lesar a administração pública para a acusação da promotoria ser aceita. O chefe da casa, Arthur Lira, do PP de Alagoas, pode ser beneficiado. Muito bem, de São Paulo vamos a Minas Gerais com o estado de Minas. Às 21 horas no estádio do Engenhão, Rio de Janeiro, transmissão pelo SBT para TV aberta. Novo Brasil em teste. Seleção brasileira enfrenta o Peru e pode entrar em campo pela segunda rodada do Grupo B da Copa América com meio time de mudanças. Galo e Cruzeiro vencem fora. Impasse das aulas em Belo Horizonte vai parar na Justiça. Prefeitura não se manifesta sobre proposta de retomada e Defensoria espera resultado de ação. E temos aqui 300 PMs recusaram prioridade em vacina. Polícia Militar diz não ter dados sobre motivos que levaram integrantes da categoria com mais de 160 mortes a não se imunizarem contra a Covid-19. Fronteira cibernética em debate. A cibersegurança e a ação de hackers são os mais recentes temas da delicada agenda entre Rússia e Estados Unidos. Esses foram os destaques do jornal Estado de Minas. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz como manchete principal a toque de caixa por 408 a 67. Câmara aprova alterações na lei de improbidade. Projeto que limita a punição a maus gestores, une PT e bolsonaristas. E também 8 dias de caça a assassino em série. Força-tarefa reúne mais de 300 agentes em busca de Lázaro Souza, de 33 anos, acusado de cometer crimes em série em Goiás, como homicídio de 4 pessoas de uma mesma família, sequestro e roubo. Preso em 2010, ele saiu em 2016 para a Páscoa e não voltou ao presídio. E ainda aqui entre os destaques, na capa do jornal O Globo, BC eleva juros a 4,25% e acena com nova alta. O Banco Central subiu a taxa de juros pela terceira vez seguida de 3,5% para 4,25% ao ano e já sinalizou nova alta de 0,75 ponto percentual da próxima reunião do Comitê de Política Monetária Copom. O BC ressalvou, na verdade, que piora das expectativas da inflação pode exigir aumentos maiores. Muito bem. Jornal da Cidade. Só o que importa. 7 horas e 13 minutos. Agora do Rio de Janeiro, vamos à capital federal com o Correio Brasiliense. Cerco ao maníaco que tortura, estupra e mata sem piedade. O assassino, que desafia a polícia há 9 dias, leva terror à região do Distrito Federal e ao entorno. E do entorno é especialistas em enganar as pessoas. Impiedoso e cruel. Ele já fez várias vítimas e também várias pessoas de reféns. Temos medo de receber a notícia de que ele morreu, diz a companheira de Lázaro Barbosa, que tem com ele uma filha de 2 anos. Banco Central eleva juros oficial para 4,25% ao ano. Cai número de mortes na faixa entre 60 e 69 anos. Vacina, Butantan busca voluntários. E França tira máscaras e já lota os cafés da capital francesa. Essas foram as manchetes do Correio Brasiliense. 7 horas e 14 minutos. Agora vamos conferir os destaques do jornal 0 Hora, do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: em terceira alta consecutiva para conter a inflação,
juro básico sobe para 4,25%. O Banco Central anunciou ontem aumento de 0,75 ponto percentual na Selic, taxa que agora retorna ao nível verificado em fevereiro de 2020, antes da pandemia. E também, deputados federais aprovam proposta que atenua punições da lei de improbidade. E ainda, novas variantes do vírus aumentam a importância da segunda dose da vacina. E Tite deve testar reservas em busca de segunda vitória pela Copa América. São alguns dos destaques do jornal 0 Hora. 7h15 do Rio Grande do Sul. Voltamos aqui para Manaus, Amazonas, com o jornal A Crítica. Hoje traz aqui no destaque da coluna Sim e Não: eu me excedi e fui injusta. Joana Dark pede desculpas a colegas por ter denunciado sem provas a compra de votos na eleição da Assembleia Legislativa do Amazonas. Joana fez um discurso pedindo desculpa dos colegas com o bebê no colo, inclusive. No Amazonas, emendas à Constituição. A Assembleia dá aval para guardas armadas. Deputados estaduais garantem a possibilidade de militarização dos órgãos de segurança patrimonial. Licenciamento. Câmara Municipal aprova isenção para templos. Vereadores mudam a lei e asseguram que os templos religiosos não vão precisar mais pagar taxa de licenciamento ambiental. Vacinação avança no interior. Verba para combater a queimada. Governador decreta emergência ambiental e anuncia investimento de 11 milhões nas ações no interior do estado através de um banco alemão. Brasil, STF breca a devolução de madeira. Florestas do Amazonas no radar da concessão e ficou na TV. Huck desistiu da disputa à presidência e vai assumir o lugar de Faustão aos domingos na Rede Globo. São 7h17. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite, mínima de 22 graus e máxima de 30 graus. Trânsito. Vamos agora, então, às informações do trânsito da cidade de Manaus com Edila Chaves, que está em qualquer ponto desta cidade neste exato momento, para trazer para a gente as primeiras informações dessa manhã. Edila, bom dia. Bom dia Álvaro, bom dia Tiago, bom dia para todos aí que estão acompanhando a nossa transmissão e também a nossa equipe, né? Menos para o Zé Gotinha. Tá certo. Bom, Álvaro, nesse momento a nossa equipe passando pela Avenida Constantino Neri, onde o trânsito flui, gente, maravilhosamente bem, viu? Continuamos com a obra na Avenida Torquato Tapajós, mas agora, com a consciência dos motoristas, nós temos até uma fluidez avançada, viu? Olha só. Estamos conseguindo ali ter fluidez na área, não temos aquela dor de cabeça, onde muitos acabam saindo atrasados de casa. E aí acham que no trânsito vão conseguir ganhar tempo, mas ali, com essa conscientização, todo mundo está conseguindo trabalhar bem. A situação do Coroado, como sempre, né? Precisando da ajuda dos agentes do IMMU, porque aquela rotatória é difícil. Não falando ali das mulheres, né? Mas realmente, olha, tem situação ali que a maioria são as mulheres que estão atravancadas no trânsito, viu, Álvaro? Ainda tem uma figura, né? Enfim, o trânsito de Manaus, gente, está fluindo, graças a Deus. Plena quinta-feira, as pessoas na expectativa da sexta-feira já. Então tá todo mundo feliz, sorrindo, todo mundo ouvindo Marília Mendonça no carro, que é o que mais a gente ouve, viu? Passando o somzão rolando aí, Marília Mendonça. Essas foram as nossas notícias do trânsito durante esta manhã. Já tem previsão, Edila, do final das obras aí na Torquato? Possivelmente, este fim de semana já
ainda será entregue, viu? Porque está muito avançado, as nossas equipes estão indo acompanhar também o trabalho, conforme eu havia passado a informação ontem. Sim. A celeridade do caso está acima de tudo, viu? A única coisa que realmente ainda dificulta é a questão, volto a repetir, a natureza, né? A questão das chuvas. Certo. Mas fora isso, mesmo com a chuva, o serviço está fluindo e a celeridade é o que mais está nos dando satisfação. Tá certo. Muito obrigado, Edila. Obrigado pelas informações. Daqui a pouco, então, você volta com os casos de polícia, o resumo dos principais casos de polícia da noite madrugada. 7h20. Trânsito. Muito bem, agora é hora da gente fazer aquele resumo de todo dia da situação da Covid-19. O Brasil registrou 2.673 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando nesta quarta-feira 493.837 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias voltou a bater a marca de 2.000 pela primeira vez desde o dia 10 de maio. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de mais 8% e ainda assim indica tendência de estabilidade nos óbitos decorrentes do vírus. O Amazonas registrou nesta quarta-feira o diagnóstico de 503 novos casos da Covid-19. Ontem foram 700 e poucos, né? Hoje deu uma queda aí de 500, mas continuamos aí nessa média de 400, 500 casos por dia, o que é preocupante. A gente tem que ficar alerta e observando. Totalizando agora, com esses novos casos, 395.104 casos da doença, segundo a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, desde o início da pandemia. Segundo o boletim, foram confirmados 20 óbitos por Covid-19, sendo 11 ocorridos na terça-feira e 9 óbitos foram encerrados por critérios clínicos. O estado registra 13.182 mortes pela doença. Olha, é muita atenção aí pelo número de mortes, né? Então a gente registrou aí um aumento razoável no número de mortes para o que vinha sendo registrado nas últimas semanas. Então é importante, mais uma vez, que a gente continue fazendo aquele trabalho de evitar, né, não cumprir as regras de segurança pessoal. Então use o álcool em gel, use a máscara e evite lugares com muita gente. E se não tiver como evitar, use aquela técnica de ficar uma certa distância, né, das pessoas. Com isso a gente já garante uma certa segurança também. Vamos agora o balanço da vacinação. Já falamos aqui dos casos, vamos agora falar de vacinação. Covid-19, nesta quarta, aponta que mais de 24 milhões de brasileiros estão totalmente imunizados após tomarem as 2 doses da vacina contra a Covid. Isso corresponde a 11,40% da população totalmente imunizada. De acordo com os dados, a primeira dose foi aplicada em 58.351.636 pessoas, o que corresponde a 27,56% da população. Em Manaus, começa hoje a vacinação de pessoas com idade de 39 anos, nascidas entre os meses de janeiro e junho. Atenção! Janeiro e junho, nascidos, quem tem 39 anos e nasceu entre os meses de janeiro e junho, hoje é o dia da vacinação. Para aqueles de 39 anos, nascidos entre julho a dezembro, a imunização será apenas amanhã, então você aí deve ficar atento, né? Você que integra o público elegível. Muito bem, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde, a população de 30 a 39 anos está estimada em 372 mil pessoas que deverão ser vacinadas nessa nova etapa. Vamos conferir agora o site da FVS, agora aí na sua tela, esses números, esse número de pessoas vacinadas aí, vamos mostrar aí, conseguimos mostrar aqui para baixo?
Tá aparecendo aí. Tá aí. Tá aí, muito bem. O número total de doses aplicadas, 1.610.674. Doses aplicadas de primeira dose são 1.097.000 e 513 mil já tomaram aí as 2 doses da vacina. População vacinada aí de 50%, 50,1% com primeira dose e 46,7% na segunda dose. Então, esse aí é o resultado. Esse site está disponível para todos, né? Você aí que quer conferir como está a situação do vacinômetro, é só acessar o site. Tem aí por público, olha, trabalhadores de saúde, população indígena, pessoas acima de 80 anos, pessoas com 75 a 79 anos. Então não precisa ter dúvida. Entra no site, tá, da FVS que você vai saber exatamente como é que está a situação da vacinação de cada um dos públicos, e a gente evita inclusive fake news em relação a isso e mostra também o trabalho sério que está sendo feito pela Prefeitura de Manaus e o governo do estado aí, no caso da vacinação aqui no estado do Amazonas. 7h25. Ainda falando sobre vacinação, mais 936 mil doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 chegaram nessa quarta-feira ao Brasil. O lote, que é o 13º enviado ao país, chegou por volta das 20 horas no aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior paulista. A Pfizer entrega nesta semana 2.400.000 doses do imunizante em 3 remessas. Na terça-feira foram 530 mil doses, ontem mais 936 mil, e o mesmo montante deve chegar hoje. Então, muita gente aí vai ser vacinada dessa nova etapa já com as doses da vacina da Pfizer. O Brasil vai receber 15 bilhões de doses da vacina da Pfizer-BioNTech contra a Covid-19 em julho. Segundo o Ministério da Saúde, esse número representa um acréscimo de 7 bilhões de doses em relação à previsão inicial de 8 bilhões de doses. De acordo com o informe divulgado pelo Ministério da Saúde, a mudança se deve à interlocução do órgão com a farmacêutica para adiantar o envio das remessas previstas no cronograma de entregas aos países. Jornal da Cidade. E a gente tem uma informação ainda aqui, Álvaro, sobre vacinação contra a Covid-19. O governador Wilson Lima anunciou que sábado, dia 19, olha só, ele disse, estaremos em Manacapuru e Novo Airão e vamos chegar com doses extras de vacinas contra a Covid-19 para um grande mutirão de vacinação do grupo 30+. Se já chegou a sua vez, compareça. A vacina é a arma mais eficaz contra a Covid-19 até sábado. Então, no final de semana, o governo do estado vai levar a Manacapuru e Novo Airão e vai vacinar as pessoas acima de 30 anos. Então, continuamos avançando, graças a Deus, e que a gente continue vacinando todo mundo aí até o final do ano. A gente está com tudo resolvido em relação a essa questão da vacina. Muito bem, agora muita atenção aos beneficiários do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal. A Caixa começa a pagar nesta quinta-feira a 3ª parcela do auxílio emergencial. Atenção, você que recebe o auxílio, para os beneficiários que fazem parte do Bolsa Família. Quem recebe nesta quinta são aqueles em que o número do NIS se encerra em 1. Então, olha o seu cartão, se o seu NIS está encerrando em 1, você aí vai ser beneficiado hoje com a parcela do auxílio emergencial. Também nesta quinta, a Caixa libera os saques e transferências da 2ª parcela aos beneficiários que não fazem parte do Bolsa Família, nascidos em dezembro, que receberam a parcela em poupança social digital no dia 30 de maio. Para os trabalhadores fora do Bolsa Família, atenção, os pagamentos da 3ª parcela começam na sexta-feira. Você pode consultar a situação do seu benefício, pelo aplicativo do Auxílio Emergencial no site auxilio.caixa.gov.br ou pelo consultaauxilio.com.br.
emp.cidadania.gov.br. Além disso, no site imediato, todo dia a gente atualiza informações sobre o auxílio emergencial. Só ficar ligado. Quer saber do que está acontecendo, das novidades do auxílio emergencial, só acessar imediatoonline.com. Jornal da Cidade. O Senado adiou para esta quinta-feira a votação da medida provisória que viabiliza a privatização da Eletrobras, maior empresa de geração e transmissão de energia do país. O governo espera arrecadar cerca de 60 bilhões de reais com a privatização da empresa. A análise da proposta era o primeiro item da sessão de ontem, mas sem consenso para a aprovação do texto e com a entrega do relatório pelo senador Marcos Rogério somente por volta das 6 horas da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, decidiu suspender a sessão após a leitura do parecer por Rogério. Vários senadores se disseram favoráveis à privatização da empresa, mas criticaram a inclusão de jabutis, que são aqueles trechos sem relação com o objeto original da proposta, coisas estranhas ali no projeto, e que, segundo esses senadores, estão inviabilizando o avanço da medida. Com o adiamento para hoje, defensores da proposta terão menos tempo para tentar aprová-la. Isso porque a MP, editada pelo governo em fevereiro, perde a validade na próxima terça-feira, dia 22, se não receber o aval do Congresso. Vamos trazer agora mais um capítulo que se tornou a BR-319. Atenção, dessa vez uma notícia muito boa. O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta quarta-feira que está sendo feita uma grande mobilização para o início dos trabalhos de pavimentação da BR-319, no trecho do Amazonas, nos primeiros 52 quilômetros conhecidos como Lote Charlie, ou Lote C da rodovia. Em sua fala, o presidente falou que será uma obra com governança ambiental que vai se tornar referência de infraestrutura com sustentabilidade. Na terça-feira, dia 15 de junho, o deputado e vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, parabenizou por meio de sua conta oficial no Twitter o ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, pela retomada das obras desse trecho C da BR-319. Tem que destravar o trecho do meio, o meião, Álvaro, que é o maior problema. Ainda não saiu o licenciamento ambiental, o estudo está lá no IBAMA. Muito bem. Vamos atualizar você agora sobre a maior enchente da história do estado do Amazonas nos últimos 100 anos. Pois é, então o Rio Negro, como a gente já havia falado ontem, tinha estacionado nos 30 centímetros durante 4, 5 dias, depois caiu 3 centímetros. Ontem registrou uma subida de 3, 4 centímetros e hoje o Rio Negro está marcando os mesmos 30 metros e 2 centímetros. Então, nas últimas 24 horas, não houve alteração. Na terça-feira, como eu falei, ele havia descido 1 centímetro e ontem a medição apontou uma subida de 3 centímetros. Especialistas apontam que estamos no fenômeno chamado de repiquete, onde o rio sobe de forma acelerada e em seguida começa a descer. Pois é, olha, e essa situação aí da enchente, ela tem a ver com a chuva, esse período de chuva aí que está muito forte na cidade nos últimos dias. Ontem, foi mais um dia de chuva ali pelo centro da cidade, a gente tem imagens aí, do sofrimento dos lojistas aí em relação à cheia e às chuvas, porque com a enchente, a água ela represa mais e aí, obviamente, olha só como é que está essa loja ali no centro da cidade. Essa loja, inclusive, está usando aquelas bombas d'água para tentar tirar a água de dentro da loja, Então, é uma situação realmente complicada que vive o Manauara nesse momento e também em algumas cidades do interior por conta dessa cheia e aqui, principalmente, por conta das chuvas fortes que têm caído na cidade nos últimos dias. Essas são as imagens, isso faz parte aí da história da cidade que a gente tem que registrar, porque isso afeta a vida de muita gente. Prejuízos também para esses comerciantes, que tem a mercadoria aí molhada, danificada, Álvaro?
Jornal da Cidade. Só o que importa. Olha, são 7h34 e eu queria aqui pedir a você que está nos assistindo nesse momento para compartilhar, para você também usar aí o seu celular, entrar no nosso aplicativo. É só acessar o Google Play Store, baixar o aplicativo da ZLZN e poder ouvir, né, a nossa programação jornalística no seu celular sem precisar estar em nenhuma rede social. Então é só acessar aí o Google Play Store. A gente ainda não tem o aplicativo disponível para a plataforma iOS, ou seja, dos iPhones, mas você que já usa com o sistema operacional Android já pode baixar na Google Play Store, aliás, Google Play Store, exatamente, o aplicativo da Rádio ZLZN. E você que está nos assistindo pelo Facebook, nos ajude a divulgar o Jornal da Cidade. É só pegar o link da nossa transmissão e levar para o seu WhatsApp e compartilhar com seus grupos, compartilhar com seus amigos o link do Jornal da Cidade. Só com essa sua atitude você já vai levar para mais gente o nosso conteúdo, né? Muito obrigado desde já pela sua participação aqui conosco. Polícia. Muito bem, a gente volta agora com Edila Chaves, que nesse momento vai trazer para a gente o resumo dos principais casos de polícia da noite e madrugada desta quinta-feira em Manaus. Já é quinta-feira, passa muito rápido, meu Deus. Edila. Bom dia, Álvaro. Todo mundo aí ouvindo? Atento nos casos de polícia? Todo mundo ouvindo. Ótimo, vamos lá. Primeiro caso que nós vamos trazer a vocês, gente, é sobre os tiros que aconteceram no bairro Praça 14, isso na noite de ontem, né? A nossa equipe esteve presente ao local, onde levamos a informação a respeito da morte de Daniel Fonseca Couto, de 24 anos. Tem, inclusive, as filmagens do momento da ação, onde 3 homens chegam em um carro, modelo Honda Fit na cor cinza, a placa infelizmente não identificada. Os homens saem e começam a disparar contra Daniel. Infelizmente, em meio a isso, Matheus Henrique Brasil também acabou sendo atingido, porém sendo socorrido. Já Daniel foi a óbito. Agora gostaríamos de parabenizar mais um trabalho da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, né? Onde, ainda em decorrência aqueles ataques que estariam acontecendo não apenas na cidade de Manaus, mas em alguns pontos do nosso Amazonas, ontem ocorreu mais uma fase da Operação Mão de Ferro. Foram 13 pessoas que foram presas durante o dia de ontem no município Careiro Castanho. Agora, lembrando, essas pessoas, todas elas já tinham passagem pela polícia. Durante a ação, um acabou indo a óbito e, detalhe, viu, 3 pessoas foram presas em flagrantes. Durante a operação, foram utilizados ali em torno de 100 policiais. Agora, essa operação, né, Álvaro, ela nos traz mais uma sensação de segurança, né? Onde realmente acabaram por levar aí, encontrando, através das investigações, encontrando aqueles que infelizmente estariam, entre aspas, no comando destes ataques, e a polícia trazendo resultado para a população, né? É isso aí. É importante a população entender que eles fazerem o que eles fizeram, pode até fazer, mas vai ter consequências, e teve, né? Vários eles foram presos, muita coisa ainda deve estar rolando aí nos bastidores, porque tem investigação, né, rolando. Então, assim, não vai ficar barato. Então, o pessoal, a bandidagem que acha que pode fazer e acontecer, não vai fazer, porque tem pessoas de bem na polícia, tem pessoas de bem na segurança pública que vão fazer de tudo para a sociedade ter a sua segurança garantida.
Edila. Exatamente. E nós temos um caso aqui, Álvaro, que vale trazer a público, onde ocorreu em 15 de dezembro do ano de 2019, né, o caso da jovem Heloísa Medeiros da Silva, de 17 anos. Heloísa, que teria concluído o 2º grau, estaria já querendo ali cursar, né, a faculdade de enfermagem, pois o sonho dela seria trabalhar nessa área, e acabou tendo sua vida ceifada. O acusado sobre essa situação, Michel Saboia, né, de Souza, na época 19 anos, ele seria o principal suspeito. Segundo as investigações, Heloísa teria saído de um bar onde ela teria ido comemorar um aniversário, e junto com Michel apareceu ali nas imagens dele, e aí então as investigações seguiram. O Michel, ele conseguiu fugir, porém, já no ano de 2020, 5 de junho, ele foi preso no estado do Maranhão. E detalhe, viu, Álvaro? Ele estava tentando se passar pelo irmão. Estaria, entre aspas, tendo uma vida tranquila, mas a polícia não dorme, né? Vai passo a passo e conseguiu, então, chegar até Michel, onde ele foi preso. E durante a manhã de ontem, nós tivemos ali uma audiência, onde três testemunhas foram ouvidas. Dentre elas, teríamos uma delegada. Infelizmente, por outras situações, a delegada não foi ouvida, então colocaram à disposição, né? Pararam ali, então, o juiz, tendo a situação do osso, né, da vértebra ter deslocado, o que dá-se a entender a luta que essa jovem teve mediante ao seu assassino, né, Álvaro? Um caso brutal. É terrível, viu? Terrível. Tantos casos assim. E a gente só espera que a justiça funcione, que os culpados sejam presos e que as famílias tenham o conforto, né, de que casos como esse não fiquem impunes. Eu acho que o grande sentimento das famílias é aquele sentimento de derrota completa. Ele perde a pessoa querida e também não consegue ver a justiça sendo feita com quem fez aquela atrocidade. Então, a gente só espera que tudo isso se resolva e que a gente tenha realmente a justiça sendo feita da forma correta com esses assassinos. Teve um caso, Álvaro, que a Edila mostrou com o neto ao vivo, do corpo de uma mulher que foi resgatado pelo corpo de bombeiros. Edila, é verdade. Tarde, não foi, Edila? Como é que foi? Lá no Puraquequara. Explica pra gente aí como é que foi o caso e como encerrou tudinho. Olha, foi uma situação ali bastante tensa, confesso a vocês, durante a transmissão até a voz faltou, né? O caso da dona Aldenisa Magalhães de Oliveira, ela de apenas 44 anos. A dona Aldenisa acabou deixando aí 3 filhos, dentre eles a Rainara, que seria a mais velha, de 25 anos, que conversou conosco. O caso teria ocorrido anteontem, né? Antes de ontem, durante a tarde, por volta das 14 horas. Agora, Álvaro, impressionante. 14 horas foi o momento em que ela teria mergulhado e não mais retornado ali no rio Puraquequara, no bairro Puraquequara. Impressionante que durante a tarde de ontem, nossa equipe conseguiu ali, acompanhando o trabalho bastante peculiar da equipe do pelotão fluvial do Corpo de Bombeiros, gostaríamos até de parabenizar esse trabalho. Foram exatamente 24 horas, em torno ali de 18 horas de buscas, e conseguiram encontrar esse corpo, pois ela foi encontrada apenas 40 minutos após o horário ao qual ela teria desaparecido no dia anterior. Quer dizer, ficou uma tensão muito grande. Agradecemos a todos que acompanharam a nossa transmissão. Nós percebemos que ali a questão da força que foi emanada das pessoas que estavam acompanhando a nossa transmissão para com a família e na ajuda do Corpo de Bombeiros, isso influenciou muito, né, Álvaro? Nós sabemos que essa questão da positividade, a questão da força da mente, ela ajuda realmente nesse momento. Chegou a esse ponto. Teve um momento ali onde nós, durante a transmissão, pessoas falavam: olha, tem aquelas crenças, pega uma vela, bota dentro da cuia e solta no rio. A família estava acompanhando a transmissão também, acabou recebendo isso, e foi aquele momento onde os filhos acabaram pegando uma canoa e indo para o meio do rio fazer isso, entendeu, Álvaro? Ou seja, as pessoas sabem que tem o retorno daquilo
que elas acabam colocando, né? Tem o retorno do universo. Então, ali a família acabou agradecendo até a todos que estavam acompanhando a transmissão e passando essa energia para os filhos. Tá certo. Edila, muito obrigado pelas informações, parabéns pelo trabalho de reportar esses dramas. Isso faz parte da função jornalística, mesmo que isso nos afete de alguma forma, mas é importante também a gente entender o papel social e a relevância da gente acompanhar esses casos, até como alerta e também como informação para as pessoas que vivem aí nos bairros da cidade de Manaus. São 7h45. Obrigado, Edila Chaves. Polícia. A Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia aprovou a convocação dos deputados estaduais, delegado Péricles e Fausto Júnior, que são aliados do senador Eduardo Braga, pré-candidato ao governo do Amazonas em 2022. Pois é, a convocação dos parlamentares foi um pedido do senador Marcos Rogério. Delegado Péricles foi o presidente da CPI da Saúde na Assembleia Legislativa do Amazonas e Fausto Júnior, o relator da comissão. Fausto Júnior usou as redes sociais para criticar a postura do presidente da CPI da pandemia e os caminhos que estão sendo tomados no Senado Federal. Segundo o parlamentar, Omar Aziz está criando tempestades para depois barganhar calmarias. Vamos discutir sobre isso agora, na coluna O Poder. Opoder.com, com Bruno Mazieri. Bruno Mazieri, está mais do que confirmada essa convocação aí. Nada mais daquela famosa, aquilo que a gente já vem falando há muito tempo, né? A politização da discussão, um negócio que foi local, já estão levando para o Senado. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. E é isso mesmo. Aquilo que a gente já vinha falando há semanas realmente se comprovou a partir da convocação dos deputados Fausto e do deputado Péricles, que são da base do senador Eduardo Braga, que é pré-candidato ao governo do estado do Amazonas. Então, a partir do momento que você leva essas deputados duas pessoas, estaduais, dois parlamentares para o Senado Federal, para falar sobre essa questão da CPI, isso mostra que está aberta aí a campanha de 2022 e está claro que existe aí uma determinação para que o governador Wilson Lima sofra ataques na CPI da pandemia. Na verdade, vamos tentar traduzir isso aqui para o povo entender como funciona a política. Eles fizeram a convocação do Wilson porque a ideia era colocar o Wilson em rede nacional e, obviamente, mastigar um pouco mais a imagem do Wilson Lima em rede nacional com os ataques que a gente viu, por exemplo, com o ex-secretário de Saúde, Marcelo Campelos. Como eles não conseguiram, porque o Wilson conseguiu aquele habeas corpus no STF, agora a estratégia, então, é levar deputados estaduais para tentar fazer esse trabalho lá, indiretamente, né? Então vai levar 2 deputados que são visivelmente contra o governo, né, para tentar levar... Agora, eu fico assim, primeiro que os dados da CPI da Saúde são dados, no meu entendimento, que não alcançam verbas federais, porque deputado estadual não investiga a aplicação de verba federal, só se eu estiver enganado, né? Segundo, eu entendo, né, que depois que saiu o resultado da CPI, cai no mesmo processo daquela história do Itzel. Se já existe um processo em andamento, pega-se o inquérito, pega-se o processo, remete-se para a CPI e eles analisam os dados conforme aquilo que já está sendo julgado na esfera competente. Então, se já tinha um relatório da CPI da Saúde, era só pedir o relatório, né? O Péricles, com certeza, o deputado Péricles, com certeza, levaria o relatório lá para a CPI, mas, na verdade, a intenção não é essa, né? A intenção é colocar 2 deputados estaduais, que para mim já é algo completamente fora do contexto dentro da CPI, que, em tese, deveria ouvir especialistas do governo federal, ou seja, pessoas ligadas aos ministérios, na tomada de decisões dos ministérios, né? Porque eles foram responsáveis ou não, por falhas ou não, né? E deveria ouvir governadores, que já seria ali
não sei se você lembra, Bruno, no primeiro entendimento já seria um avanço considerado tênue, porque pela Constituição o Senado não deve entrar na esfera estadual, mas ainda assim caberia, enfim, teve aquele arrumadinho no início para poder permitir a convocação de deputados, de governadores. Está sob hipótese, né, a convocação de prefeitos, né, já tem ali alguns nomes sendo ventilados, mas nenhum ainda foi concretizado, pelo menos até agora. E agora já estão avançando para senadores, daqui a pouco estão chamando vereadores também. Então, quer dizer, Álvaro, vai virar uma grande balbúrdia esse negócio. No dia do depoimento do Marcelo, me falha a memória agora, e eu não lembro se foi um senador ou uma senadora que questionou, inclusive, o parentesco dele com a atual secretária da SES, né, a ex-deputada Alessandra Campelo. Isso. E aí já fazia-se ali um desenho de que haveria essa convocação, porque ele questiona o fato da Alessandra Campelo ter sido relatora desse processo, né, do processo da CPI. Processo de impeachment que foi arquivado. Então, assim, está mais do que comprovado que existe uma movimentação política, que a população não é a prioridade principal, ela não quer, os políticos não desejam, os senadores não desejam prestar conta para a população, e sim para atender, provavelmente e supostamente, os seus interesses políticos, né? Está muito claro que eles têm dois objetivos do Senado hoje. O primeiro é atacar a capacidade eleitoral do presidente Jair Bolsonaro. Isso também está muito claro para mim, né? Os ataques, a forma como eles conduziram alguns depoimentos e tal, com aqueles especialistas que a gente não sabe nem qual foi a função que eles ocuparam. Alguns, tem uma médica que até hoje eu me pergunto o que aquela médica foi fazer ali, né? Que ela não participou de nenhuma decisão, de nada, simplesmente ela tinha uma opinião que eles queriam mostrar ali na CPI. Quer dizer, não contribui em nada para a discussão da responsabilidade ou não de crimes ou não relativos à aplicação ou não de recursos para a Covid-19 ou atitudes mesmo que deveriam ter sido tomadas. Dali, a gente já percebeu essa tendência. E agora, que já é a outra mão da CPI, é a necessidade de alguns senadores, e aí o Amazonas fica no epicentro, porque a CPI tem 2 senadores que são do Amazonas. Isso é uma situação sui generis. A gente tem que entender que não existe essa situação na CPI em relação a outro estado. Só o estado do Amazonas que tem essa situação, em que o governador, que é o epicentro da discussão, tem dentro da CPI, que está investigando, 2 senadores que têm interesses eleitorais, né, no processo da CPI da pandemia, na CPI da Covid. E o relator, né? E o relator da CPI também é do mesmo partido que o senador Eduardo Braga e do mesmo partido do que o deputado Fausto Júnior, né? Então, assim, você se questiona até que ponto a lisura, né, desse julgamento, desse pré-julgamento que está sendo feito dentro da CPI da pandemia. Não, lisura zero, né? Porque, na verdade, não tem como ter lisura quando a pessoa tem interesse. Isso aí é uma discussão, eu acho até quase uma cláusula pétrea, né, dentro do direito. Se você tem interesses envolvidos, você não deve julgar, você tem que se julgar suspeito, né? Então, assim, um bom juiz, alguém que está ali para tomar uma decisão em torno de um caso, de alguma pessoa, de algum caso, né, de alguma acusação, se ele tem envolvimento com algum dos lados, ele não deve se envolver. Então, enfim, senador Omar Aziz e Eduardo Braga, no meu entendimento, não deveriam ser parte desse processo, porque eles são diretamente interessados e farão de tudo, usarão todos os mecanismos que a CPI tem para tentar levar a imagem do governador Wilson Lima, que até agora eles não conseguiram, para a CPI, para poder fazer o que eles tentaram, o que eles fizeram, na verdade, com o ex-secretário Marcelo Campelo, né? Então, agora, Álvaro, vão tentar fazer isso através de 2 deputados. O que me deixa também uma interrogação na cabeça é o porquê da convocação do deputado Fausto Júnior, se na terça-feira
ele criticou fortemente o presidente da CPI, né, o senador Omar Aziz. A gente não sabe se é só efeito de fumaça ou se de fato existiu uma crítica verdadeira no que ele falou, né, falando da questão da barganha, como você falou ainda agora. Então, gera na nossa cabeça um ponto de interrogação que precisa ser desmistificado para que a gente entenda, de fato, o que está acontecendo. A população quer saber o que está acontecendo dentro da CPI, porque até agora são feitas acusações, já vamos para o 2º mês de CPI e nada se mostra comprovado. A gente está vendo mais uma questão política do que, de fato, a população ser esclarecida de quem errou, de quem deixou de cumprir sua função. Então, me questiono justamente a saída do deputado Fausto. 2 dias antes, a convocação dele, 2 dias antes, ele estava lá falando mal, falando do modus operandi do presidente da CPI, que é o senador Omar Aziz. Que, aliás, né, tem sido criticado no Brasil inteiro. Eu ontem estava dando uma lida em alguns sites, em alguns colunistas, todos eles criticando a forma como os senadores estão conduzindo os depoimentos, os interrogatórios. Todo mundo incomodado. Ele fez exatamente o que a Joana Dark fez na época da eleição da Assembleia. Ela categoricamente afirmou, não sei se você lembra, que os deputados teriam recebido dinheiro para fazer aquela manobra toda, para alterar a Constituição em alguns minutos, para poder fazer aquela eleição que colocou o Roberto Cidade na presidência da Casa. Muito bem, ontem ela pediu desculpas, né, porque ela não conseguiria provar o que ela disse. E o Fausto fez uma colocação na qual ele dá a entender que o senador Omar Aziz está fazendo um trabalho que é de uso para barganhar. Barganhar, a gente tem que ter muito cuidado, porque a linha é muito tênue entre aquilo que politicamente é aceito e aquilo que pode ser crime, né? Que tipo de barganha está sendo feita? É financeira? É política? O que é efetivamente que ele quis dizer com isso? Ele também precisa explicar, né? Ele precisa explicar, porque é uma afirmação muito grave. É grave, né? A gente precisa lembrar que ele não está no estado do Amazonas, que ele não está mais só em Manaus, ele vai para Brasília, onde as coisas são muito mais polarizadas, onde os holofotes são muito maiores. Então, tudo que se fala ganha uma proporção muito grande e pode ser alvo de investigação. Então, assim, ele é um parlamentar, ele foi eleito pelo povo, ele tem responsabilidade para com o povo e precisa ter responsabilidade com aquilo que diz também, né? Bom, já tem data para esse arrumadinho aí do senador Eduardo Braga ouvir os deputados lá em Brasília? Eu não tenho a data ainda, só tenho os vídeos de convocação, eles anunciando que foram convocados. Certo. Eu acho que ainda não foi feita a pauta. O deputado Fausto Júnior, para depois, vão certamente fazer inúmeros ataques, o governador do Amazonas precisa se defender. Então, é uma forma de pressionar, talvez, o seu comparecimento lá, para que ele venha se defender e, obviamente, vai sofrer ataques novamente, como vem sofrendo diariamente dentro da CPI da pandemia. Você sabe disso, que a gente defende que ele vá, né? A gente acha que ele deveria ir e dar as explicações lá, falar o que tivesse que falar. O problema, Bruno, é que o objetivo dos senadores ali não é saber, como você falou, eles não estão interessados em saber a verdade. Eles querem ouvir alguma coisa que não está na verdade. Então, eles ficam ali insistentemente, né, e de forma até desrespeitosa, né, fazendo uma espécie de acusações, gritam e tal, enfim, chama a pessoa de mentirosa, né, quer dizer, é um negócio horroroso, né, que extrapola o limite da razão ou do senso ético, né, de um processo como esse, em que você está colocando a vida de pessoas ali, né, na frente de todo mundo. Não estou dizendo que as pessoas não têm que prestar contas, viu, Bruno? Eu acho que todo mundo, vou repetir, todo mundo tem que prestar conta do uso do dinheiro público. Agora, não é obrigado a passar humilhações, né? Ninguém é obrigado a ser humilhado publicamente, porque as pessoas têm vida, têm família, têm a sua intimidade, né? E tudo isso tem que ser levado em conta. Vamos mudar de aquilo que a gente estava falando. Pode falar. Não adianta a pessoa falar a verdade dela. O que prevalece é aquilo que os senadores acham que é verdade. Então, o senador, o governador Wilson Lima pode ir lá falar tudo o que sabe, pode falar a verdade, mas
se ele não falar aquilo que os senadores querem ouvir, vai prevalecer como se fosse mentira, ou vai prevalecer como se ele não estivesse agindo de uma forma correta. Então, assim, é basicamente chover no molhado, né? Tá certo. Bruno Mazzieri, muito obrigado. Obrigado, Álvaro, e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 7h59. Com Bruno Mazzieri. Jornal da Cidade. Agora é hora de falar de oferta. Hoje vamos te mostrar o preço do quilo da batata portuguesa, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Pois é, o site, o menor preço do quilo dessa batata é de R$ 2,99 em um supermercado no Coroado, aqui na Zona Leste. Mais uma vez a gente mostra para você, porque o site fica disponível para sua consulta. Como a gente já explicou, nessa tela aí você vê todos os preços e também os supermercados, os estabelecimentos comerciais que estão praticando esse preço. Como é que a Cefaz sabe disso? É porque todos eles emitem nota, cupom fiscal. E com base no cupom fiscal é possível saber o preço que está sendo praticado em cada loja da cidade de Manaus. O valor máximo encontrado do quilo do arroz é de R$ 6,99 no bairro São Raimundo, zona sul da capital. Vamos ver ali, Álvaro, o maior preço encontrado da batata. Não, a batata, olha, o maior preço, né? R$ 6,99, né? É, R$ 6,99. Tá aí, inclusive o nome. São Raimundo. Batata portuguesa, o quilo, ó. R$ 6,99, o maior valor aqui na tela, o menor, R$ 5,00, né? O site só mostra que é possível você olhar e saber aonde tem um preço mais barato, né? E tentar fazer. Óbvio que é uma ginástica grande, mas dá para você ter uma ideia, fazendo uma composição de preços, saber qual é o supermercado onde você pode ir, que é mais barato. Pode ver por bairro, né? Enfim, tem várias opções. O importante é o cidadão ter conhecimento desse tipo de ferramenta para poder saber aonde comprar mais barato. Para mais produtos, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Todos os lugares que emitem nota fiscal amazonense estão catalogados no site. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Rapaz, eu já tava com saudade do Carlito Teves, né? Faz tanto tempo. Pô, cara, você tá abandonando aqui o Jornal da Cidade, meu Carlito? Pô, não pode. Não, tô sempre por aqui, tá vendo alguns desencontros, mas tô sempre por aqui, tô sempre na espera aqui. Carlito, me conte aí como é que tá Copa América, meu amigo. Bom, Copa América tem jogo do Brasil hoje, né? Tem jogo do Brasil, logo depois de Colômbia e Venezuela. O Brasil pega o Peru, né? Só que o Tite vai fazer muitas mudanças, né? Vai mudar goleiro, vai destacar o Casimiro, vai fazer uma rotatividade aí no time, até porque também os adversários não oferecem muita resistência, né? Por exemplo, a seleção do Peru tem vários jogadores também com Covid, não estão participando. O Guerreiro está fora, agora o Cueva também está fora. Então o time do Peru também está meio quebrado, né? Então o Brasil vai fazer algumas mudanças. É um teste, né? Porque o Brasil, depois que inventaram uma outra competição na Europa de seleções, o Brasil não tem conseguido jogar contra grandes adversários em amistosos. E isso tem prejudicado até a preparação. Apesar de que o Fred, lá, o jogador, o volante, disse que o Brasil está no nível de França, Bélgica, eu particularmente não acredito. Eu vejo a França, a Bélgica, a própria Itália agora, né, na Eurocopa, com um potencial bem maior que a seleção brasileira. Mas vamos acreditar aí, eu acho que o Brasil passa a passo, até com goleada diante da equipe do Peru no dia de hoje, a gente tratando de Copa América. Acho que na Copa América não tem bicho-papão, eu acho que só a Argentina e o Uruguai pode oferecer uma certa resistência ao Brasil, mas essas seleções também não estão lá essas coisas, viu, Álvaro? Pois é, eu inclusive queria falar um pouco de futebol internacional, porque ontem o assunto do dia foi a dispensa, não sei se foi dispensa, demissão, ou ele pediu para sair, do Sérgio Ramos, né, lá do Real Madrid, né, então É interessante, né, ele já havia dado sinais, né, há cerca de umas 2 semanas, que ia sair do Real Madrid, né, porque o Sérgio Ramos tem uma vida lá dentro do Real Madrid, também conquistou tudo que podia, né? Pois é. Não só
no Real Madrid, mas também na seleção da Espanha, inclusive sendo campeão mundial, sendo 2 vezes campeão da Eurocopa. Então o Sérgio Ramos tem uma história no futebol espanhol. Eu acredito que ele não vai se aposentar ainda. Eu acho que tem futebol para jogar em outras equipes, não sei para onde ele vai, né? Mas o Guardiola, por exemplo, gosta muito dele, pode levar lá para o City, né? Então é uma história aí, até me surpreendeu. Achei que ele ia ainda disputar mais uma temporada pela equipe do Real Madrid. Eu entendi que a reação da torcida era mais no sentido de, poxa, ele deu a vida pelo time e agora, porque ele está com uma idade um pouco mais avançada, não quiseram dar o aumento que ele pediu e etc e tal. Outros já diziam o seguinte: rapaz, vocês querem mais o quê? O cara jogou 15 anos no time, está na hora dele viver outros ares, né? Enfim, tem sempre... torcida é isso, futebol, né? O futebol é assim, né, Álvaro? O futebol, ele desde que nasceu o futebol, é assim. O jogador chega a uma certa idade e já não está... o clube já não vai pagar o que pagava para ele quando ele estava com 25, 26 anos conquistando tudo, né? É porque o Real Madrid não conquistou nada praticamente esse ano, né? Nessa temporada. Então, chega um momento que o jogador tem que entender que ele não está rendendo mais para o clube. O clube tem o direito de não renovar o contrato dele. Isso pode acontecer. Isso acontece muito no Brasil também, mas o Sérgio Ramos é um jogador que no Real Madrid ele vai ter opções ali para trabalhar dentro do Real Madrid, com certeza. Com certeza. Carlos, só para a gente encerrar, como é que estão os times aqui do Amazonas? Parou tudo? Como é que está aí a movimentação? Tá jogando, por exemplo, o Manaus está na Série C, é o terceiro colocado no grupo, né? Manaus joga fora, vem de uma boa vitória diante do Floresta do Ceará, no fim de semana passado, agora joga nesse fim de semana, no sábado, lá na cidade de Altos, no interior do Piauí. Não sei se é na cidade de Altos, eu estou em dúvida aqui se vai ser em Altos ou se vai ser Teresina, mas se for também em Altos, 60 quilômetros ali da cidade de Teresina, e o Manaus joga fora de casa. As duas equipes da Série D, o Fast Clube e o Penarol, elas estão no mesmo grupo e vão se enfrentar também neste domingo. Eles jogam aqui em Manaus, no estado da Colina, é um confronto de amazonenses. O Fast Clube vem de 2 empates, um em casa e outro fora de casa, e o Penarol vem de uma vitória fora de casa e uma derrota em casa para a equipe do Castanhal. Então as 3 equipes do Amazonas que estão disputando competições nacionais atuam nesse fim de semana. Tá certo, Carlito Teves, não suma não, viu? Obrigado aí pela sua participação. Sempre por aqui, um abraço, hein? Um abraço. 8h07. Momento do Esporte, com Carlos Eduardo Souza. Jornal da Cidade. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui mesmo pelo site imediato. Baixe agora o aplicativo da Rádio ZL-ZN lá no Google Play Store. Entre aí na loja de aplicativos do seu celular, digite ZL-ZN. Quando aparecer aí esse símbolo que você está vendo do meu lado, é só colocar ali, clicar para baixar e você vai conseguir acompanhar a nossa programação sem precisar estar em nenhuma rede social. Também não deixe de acompanhar a programação do site Imediato. Às 11 horas, nós temos o Imediato e o Povo com a apresentação de Edila Chaves. E às 4 horas da tarde, temos o Manaus 190 com o nosso repórter policial Eudógio Gonçalves, que traz as principais ocorrências policiais aqui da nossa capital. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Transmissão e operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Silva e Pablo Medeiros, as informações direto das ruas com Edila Chaves. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Muito obrigado pela sua audiência, um excelente dia e a gente se encontra amanhã, pontualmente, às 7 horas. Até lá! Até amanhã!